Hashtag 206 Apocalipse, estudando as profecias. Então vamos à conclusão da hashtag anterior, dos assuntos que a gente estava estudando lá. Sinal da besta, imagem da besta. Bom, vejam que hoje em dia, isto tem na atualidade tudo a ver com um consenso centrista, que na verdade é um consenso woke, que é um consenso da esquerda, que usa as temáticas dos neoliberais, o tal do progressismo neoliberal, que coloca o homem como princípio universal das coisas, a razão humana e não a obediência a Deus, e proibindo as liberdades causadas pelo desejo da criatura de servir a Deus, tolhindo a liberdade pregada pelo Mestre Jesus, que nos orienta a ser livres para obedecer às ordenações divinas. Este tal de neoliberalismo é hoje o sinal da besta. Gente como Friedrich August von Hayek, economista e filósofo austríaco, naturalizado britânico, é considerado um dos maiores expoentes da escola austríaca do pensamento econômico, mas que só pode ser uma criatura enviada pelas trevas para ficar disseminando uma ideia dessa para o mundo. Esse indivíduo é mais um dos que disseminou as ideias econômicas do evolucionismo agnóstico, verdadeiras ideias macabras que jogaram o Ocidente em uma situação econômica desastrosa, que, entre outras coisas, causou enorme desemprego no mundo, principalmente na Europa. Basta ver como é que está a Europa. E que estão representadas por expoentes políticos espalhados pelo mundo. Transição energética, extremismo ambiental, com a política do ESG, tudo isto instruídos por entidades das trevas, com o objetivo de causar o caos no mundo, para que estes trevosos continuem a governar as criaturas que têm afinidade com tudo que é de ruim, que a gente vê por aí, né? Ideologias de gênero, sexo livre, droga, fim da família, tudo mais que destrói a criatura humana e joga no esgoto da falência moral e, consequentemente, falência espiritual diante de Deus. Diante de Deus é uma grande falência. Bom, contudo, a imagem da besta e o símbolo da besta são dois aspectos complementares do sistema descrito no Apocalipse. Enquanto a imagem representa a autoridade e as exigências de adoração, o sinal representa a identificação e a participação no sistema. Ambos servem para destacar a oposição entre o reino de Deus e o reino da besta, e a escolha que cada um deve fazer entre os dois. Mas já mostramos no capítulo 7, no capítulo 13, no capítulo 14, que a primeira e a segunda mensagem foram dadas em nossos próprios dias, nesses dias que estamos vivendo. Os dias que estamos vivendo, porque as profecias se renovam em ciclos. Isto é, as mensagens ocorrem agora simultaneamente. A terceira já está em processo de cumprimento. E a besta, de duas pontas, que nós já sabemos, né, saiu ao campo de ação, já está a caminho da realização da obra que é atribuída a ela. E que a coroação da imagem e a imposição da sua adoração se encontram em andamento. A não ser que todas estas posições possam ser derrubadas, destas 7 últimas pragas, uma já ocorreu faz algum tempo. E as seguintes estão sendo preparadas para o futuro próximo, bem próximo.
Mas há outros motivos para localizá-la no futuro e não no passado, caso assim fosse, não faria sentido, porque, como eu disse, as profecias se renovam em ciclos múltiplos. Vamos retornar então aos motivos ligados à terceira mensagem. Primeiro, com a quinta praga, os homens blasfemam de Deus por causa das suas chagas. Sem dúvida, as mesmas chagas causadas pelo derramamento da primeira praga. Isto prova que estas pragas caem todas sobre a mesma geração de homens, sendo alguns, indubitavelmente, eliminados por cada uma delas, né? Enquanto outros sobrevivem através das terríveis cenas de todas elas. Fato este que lança por terra a opinião de que começaram a se realizar há muito no passado, e cada uma ocupa séculos no seu cumprimento. Por quê? Como podem, então, os que experimentarem a primeira praga estar vivos ainda na altura da quinta? Bom, segundo ponto, estas pragas são o vinho da ira de Deus sem mistura, sem nenhum laivo de misericórdia. Pragas ameaçadas pelo terceiro anjo do capítulo 14, versículo 10. Está lá no versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se acha preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. Já vimos que isso é o remorso, né? E as dores do remorso. Fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. E no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Fecha aspas. Mas semelhante linguagem não pode, né? Não se pode aplicar a quaisquer juízos sobrevindos à terra, enquanto Cristo modela entre o seu Pai e a nossa raça decaída. Por isso temos de localizar as próximas no futuro, porquanto, quando houver terminado o tempo da angústia. O tempo da prova é esta modelagem que vai aprimorar os espíritos no sofrimento. As frases acerca do começo e duração destas pragas se encontram no capítulo 15, versículo 8. Está lá no versículo 8. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O tempo aqui apresentado, evidentemente, é aquele que é mencionado no capítulo 11, versículo 19, onde se diz: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos de grande saraivada. Saraivadas de pedras, né? Vamos ficar aqui, vamos seguir na próxima hashtag.